Eu quero compartilhar nesse momento no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 16, que diz assim: Respondeu José a Faraó: Isso não está em mim. Deus fará a resposta, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Aleluia. Aqui José, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que ele trouxe uma revelação para a vida de Faraó. Ele trouxe a revelação do sonho, interpretação do sonho de Faraó, que era um sonho difícil de ser interpretado. E José foi usado por Deus para revelar aquele sonho. E eu quero compartilhar uma frase que Deus me deu agora de manhã, fazem 20 minutos. Perceba o improvável natural, mas proposital sobrenatural, que pode revolucionar sua vida. Perceba o improvável natural, mas proposital sobrenatural, que pode revolucionar a sua vida. O que eu estou falando aqui nessa frase? O que aconteceu que tem a ver com essa passagem, com essa verdade da Bíblia? Que Faraó teve que perceber o tempo que ele estava vivendo, que iria viver, para se preparar para aqueles anos que viriam de dificuldade no futuro. E ali ele percebeu que José, ele tinha o Espírito de Deus. E ele, como faraó, como rei do Egito, ele institui. Ele percebe o improvável natural na frente dele ali, trazendo aquela revelação daquele sonho. Mas proposital sobrenatural, que pode revolucionar a vida dele. Muitas vezes nós estamos nos relacionando com pessoas todos os dias, você na sua faculdade, ou no seu trabalho, ou na sua igreja, ou até mesmo ouvindo pessoas, vídeos de pessoas na internet, no YouTube, frases, palavras, conhecimentos, sabedorias, instruções, enfim, mídias sociais está disseminando no mundo inteiro conhecimento ou não. Mas a questão é se a pessoa ela percebe o improvável natural. Isso todo mundo percebe e às vezes até torna o extraordinário comum. E por isso não deixam de perceber a porta ou aquelas pessoas que são pessoas chaves, que Deus coloca aí próximo a você para que o seu propósito possa ser descoberto e manifestado posteriormente. Olha que interessante. Então o faraó percebeu o improvável natural, mas proposital sobrenatural, que pode revolucionar, que poderia revolucionar a vida dele. Muitas vezes é um pai de família que ele está com um filho ali. O filho tem uma cabeçona desse tamanho de ser inteligente, de ter habilidade para um certo segmento dos estudos, por exemplo, a medicina ou para matemática, só que o pai não. O pai quer que o filho, insistentemente, vai trabalhar com ele na fazenda. É um exemplo. Por quê? Porque esse pai tem que perceber o improvável natural e também o proposital sobrenatural que irá revolucionar a vida dele, a vida da família dele, para esse filho fazer proezas em Deus, para esse filho manifestar um propósito que vai ser muitíssimo maior do que se ele naquela vontade do pai, que é fazer o que o pai apenas quer e não de manifestar o que Deus colocou nesse filho. É um exemplo que eu estou usando. Eu já conversei com algumas pessoas e tenho conversado, a gente conversa com pessoas todos os dias. E as pessoas
querem descobrir o seu propósito para fluir naquilo. E o mais interessante que eu tenho percebido é que tem pessoas que não querem, não fazem questão de descobrir o seu propósito e não estão no seu propósito porque estão ganhando dinheiro, estão ganhando 15, 20 mil por mês, né? Tudo bem. Aí eu falei para uma pessoa essa semana, um exemplo, né? Um exemplo, como se Deus estivesse conversando com uma árvore, um pé de manga. É um exemplo, preste atenção. E aí aquele pé de manga ele cresceu e está na hora dele frutificar. Aí ele começa a frutificar limão. Que interessante, né? É um exemplo meio esquisito, mas é interessante. E a vida toda aquele pé de manga produz limão. Só que ele não nasceu pé de limão, limoeiro. Ele nasceu pé de manga. E foi aquele propósito que o próprio Deus colocou na semente e nasceu aquele pé de manga para ele frutificar um pé de manga, mangas. Assim também nós. E nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai falar: você deu limão a vida toda. Embora o limão é uma fruta excelente também. E a manga também. Mas não é no sentido pejorativo que eu estou trazendo esse exemplo, essa ilustração. Mas construtivo, para nós entendermos. E aí, você era para produzir manga e você produziu limões. Você era para produzir mangas e você produziu limões a vida toda. Você teve sucesso na terra, você conquistou, você construiu, você fez, você foi e aconteceu e deixou um legado. O seu legado, não o meu legado. Não o meu propósito. Não que eu coloquei dentro de você. Mas tudo foi uma questão de percepção, tudo foi uma questão de escolhas. E as escolhas têm um peso grandíssimo nas nossas vidas, na realidade que nós vivemos, seja ela natural ou espiritual. Olha que interessante, perceba o improvável natural. José era o improvável da família dele, o menor dos irmãos, mais novo até então, antes de Benjamim. Quantas pessoas você conhece na Bíblia que eram os improváveis e que Deus levantou para revolucionar aquela realidade naquele tempo, naquele momento? Olha só que interessante. Deus faz assim, ele pega aqueles que não são para serem. Deus pega aquele que não tem capacidade para manifestar a glória dele aqui na terra. Olha que interessante. Deus pega o último da fila coloca aqui em primeiro, em segundo lugar, sabe? Tem pessoas que têm o potencial para abençoar a sua vida, deve estar aí próximo de você, que tem uma chave, uma excelência na vida dela, seja na área espiritual, na área profissional, na área familiar, na área que você tem que perceber, entendeu? Tem até um exemplo de uma pessoa que eu conversei, essa pessoa falava assim, ó, e esse aqui, ó, apontava um dedinho assim, né? Essa aqui, ó, esse aqui fica fazendo tudo isso e não é reconhecido, né? Então, já pensou se José falasse para Faraó, Faraó, escolhe um homem, ó, escolhe um homem que tenha sabedoria de Deus, escolhe um homem para administrar. Não, mas Faraó percebeu. Cabe a cada um de nós percebermos a excelência na vida das pessoas. Você sabe por que Jesus ele foi desprezado por muitas pessoas? Porque tornaram na cabeça das pessoas, elas fazem um rótulo e estabeleceram de que Jesus era alguém comum como eles, os fariseus, os estudiosos da época, os políticos, né, os revolucionários da época. Mas aí que está a diferença. Jesus era uma pessoa extraordinária naquela época, só que as pessoas classificaram ele como comum, né? Isso é mediocridade. Não estou falando isso para te ofender, não, mas para a gente aprender, né? Então Deus quer que nós venhamos identificar pessoas extraordinárias, que todas têm uma ser extraordinária na vida delas, mas em qual área essa pessoa extraordinária que tem a ver, tem ligação, como a lealdade está ligada
extraordinário e a competência, assim também você tem que descobrir as pessoas que são extraordinárias, que podem engrandecer o seu propósito, que pode te ajudar no seu propósito, entendeu? Qual é o tema da tua vida? Na tua igreja, no teu trabalho, na tua família. Qual é o tema que Deus colocou dentro de você que você tem que manifestar? Será que o tema da sua vida é o caráter? Então você vai se especializar sobre o caráter de Deus e o caráter das pessoas na Bíblia. É um exemplo. Será que o tema da sua vida é oração? Você vai se especializar no tema, você vai ficar especialista sobre oração na Bíblia e mundialmente falando, entendeu? E nacionalmente. E você vai ter que dominar esse assunto para que Deus te use no teu propósito com excelência. Isso que eu estou falando aqui é tão real, mas o que mais me preocupa hoje é pessoas que não querem viver o seu propósito, querem continuar produzindo frutos que são bons para si, são bons até para pessoas, ajudam pessoas, mas elas têm que produzir, você tem que produzir aquilo que Deus colocou dentro de você. O propósito, o potencial que Deus colocou de você tem que aflorar, tem que nascer, tem que multiplicar, tem que fluir, você tem que honrar a Deus, agradar a Deus, porque aí vai ser algo natural. Você não vê um pé de mangueira, força, não, eu quero que nasça uma manga, não. Nasce, frutifica, flui, entendeu? E para isso você vai ter que ter muito esforço, ler muitos livros, muitas matérias, assistir muitos vídeos que tenham no YouTube e nas mídias sociais sobre aquele assunto, dominar esse assunto, ser ministrado por esse assunto, ser impactado, viver, ampliar a sua visão, a sua mentalidade de mundo e a sua realidade. Olhem que interessante. Deus quer que você manifeste o propósito dele na sua vida, mais proposital, sobrenatural, que pode revolucionar sua vida. Deus coloca de propósito essas pessoas que às vezes você torna comum, para elas trazerem realidades profundas que podem revolucionar a sua vida. Estou falando de um novo estilo de vida, de um nível de vida acima do natural, acima do que você está vivendo, né? Eu dou glória a Deus porque eu tenho vivido isso na minha vida. O conhecimento vai fazer você entrar numa nova fase na tua vida. O conhecimento aplicado e vivido, não o conhecimento que você aprende e engaveta. Não, é aquele que você pratica. A palavra de Deus não é para você apenas ler. A palavra de Deus é para você viver. A Bíblia não é para se ler, senão você seria um historiador, um pesquisador apenas. Mas quando você é filho de Deus, você pratica a Bíblia, o ensinamento, o conhecimento que tem na Bíblia. Você vai buscar vivenciar e viver todas as verdades de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, não se esqueça, manifeste a excelência aonde você está. Manifeste a sua filiação com relação a Deus. Manifeste a realeza que Deus plantou dentro de você. Seja realeza, manifeste um nível de competência maravilhoso em Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.